E aí, pessoal, nessa aula a gente vai ver aquele conteúdo que eu falei que eu ia comentar com vocês, que a gente ia estudar, que é estruturação, organização e padronização de redes. E vou comentar rapidamente, eu não vou entrar em detalhes nesse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante se você for seguir na área de redes, se você for trabalhar com redes, com data center e assim por diante. Então a gente não vai entrar a fundo, eu vou mostrar o que que existe, por que que existe, os resultados que você pode atingir seguindo essas padronizações de rede. E se você tiver interesse, você pode se aprofundar, se algum dia você for seguir aí carreira nessa área. É importante, aí você vai ter que estudar essas normas aqui que eu vou comentar com vocês, esses padrões aqui que eu vou comentar com vocês. E eu abri aqui, aí é o seguinte, eu não fiz um slide aqui e também não foi por preguiça, tá? É porque algumas imagens, algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês pode ter de cobrar direitos autorais, então eu já vou mostrar direto aqui, pesquisando no Google, mostrando no site direto e assim por diante. Aqui eu estou no site do inforede.com.br barra normas de cabeamento estruturado, e essas normas que eu vou mostrar aqui para vocês são as normas seguidas pela InfoRede, não são todas as que existem. Então, pense o seguinte, vocês lá cansaram, enjoaram lá das normas, dos padrões, que fala lá sobre TCP/IP, modelo OSI, essas coisas. Então, vocês lá chegaram a ver vocês já estão ambientados aí em relação a normas. E existem várias normas que falam especificamente da organização de rede, organização de cabeamento estruturado. Aqui, por exemplo, tem algumas normas, ANSI, TIA, EIA, isso aqui é tudo organizações americanas. Aí existe a norma 568B, 569B, 606A e existem normas também brasileiras, como por exemplo a norma NBR 14.565, que é inspirada, que se baseia em normas americanas. Não existe apenas essa norma aqui, existem várias outras normas brasileiras, mas as que a InfoRede segue de normas brasileiras é apenas essa, e segue também essas normas americanas. Existem normas que são especificamente também da Europa, normas europeias. Então pense o seguinte, né? Não é uma para cabeamento não existe uma regra 100% assim geralzona para o mundo inteiro. Cabeamento, o país, ele pode fazer algumas modificações com base na sua cultura, com base em vários outros fatores que o país possui. Então pode ter algumas diferenças, mas existe muita coisa que é padrão para o mundo inteiro. Então você vai ter norma específica para administração dos sistemas de cabeamento, você vai ter norma específica para fibra ótica, você vai ter norma específica para cabo de par trançado, você vai ter norma específica para infraestrutura de telecomunicações em edifícios residenciais, aí você vai ter norma também para edifícios comerciais, você vai ter norma para prédios, você vai ter normas, enfim, você vai ter várias normas explicando, desenhando, modelando, falando como que deve ser o cabeamento, como deve ser a organização, como é que deve ser estruturado a rede, cabeamentos, equipamentos de rede e assim por diante. Aqui você vai ter normas ainda, ó, como eu havia falado, ó, essa norma ela fala especificamente de edifícios comerciais. Você vai ter sistemas de cabeamento, norma europeia, como eu havia falado, instalação. Aí você tem normas específicas de aterramento, ou seja, se cair vários raios, tiver descarga elétrica e tal, como o seu ambiente, o ambiente de rede, ele tem que estar preparado para isso, e existe uma norma que fala como que deve ter o aterramento dessas telecomunicações. E dentre várias outras coisas, pessoal, não só, como eu havia falado, não são só essas normas aqui, então se algum dia você for seguir na área aí, você for trabalhar com cabeamento, então não só quem trabalha com redes, mas quem trabalha com engenharia elétrica, para quem é eletricista, vai ter que conhecer alguma dessas normas aqui, porque, por exemplo, um cabo de energia elétrica, aquele que faz a sua tomada de energia ali,
o cabo de energia elétrica ele não pode estar colado, não pode estar junto com um cabo de rede par trançado, que é aqueles cabos que você já conhece, que vocês viram lá no laboratório de informática, porque o cabo de energia elétrica ele gera interferência eletromagnética no cabo de par trançado, que é aquele cabo de rede. E você vai ter outra norma tratando especificamente de fibra ótica, porque acredito que muitos aqui não saibam, a fibra ótica, a maioria delas, ela é inflamável, então ela não pode ficar em lugares muito aquecidos, não pode ficar em lugar muito quente. E não tem problema ficar colado num cabo de energia, mas não pode aquecer muito, porque esse cabo pode pegar fogo. Então, cada tipo de cabo, cada tipo de rede, se é residencial, se é prédio, se é comercial, vai ter suas especificidades. Aqui eu coloquei algumas fotos de cabeamento estruturado para vocês, pesquisando no Google aí. E o cabeamento estruturado ele vem para esse aqui, ó. Olha que obra-prima, olha que coisa linda essa organização aqui, esse cabeamento aqui, ó. Tudo organizadinho, olha, tudo bem feitinho. E aí você vai, se algum dia você for estudar essas normas, você vai ver que existem cores que são específicas para câmeras, cores para telefonia, cores para internet. Então, se a empresa, a residência, ou sei lá o que, estiver adotando cabeamento estruturado e tiver vários tipos de serviços, como esses três que eu já citei, telefonia, vídeo e internet, vai ter um cabo de uma cor diferente para cada tipo de serviço desse. Isso tudo está especificado nas normas também. Então você tem uma organização muito bem feita, tudo muito bonito, e isso, as normas, elas vêm com a visão, elas proporcionam esse tipo de organização. E claro, aí aqui você consegue achar vários comparativos aqui, de antes e depois do cabeamento estruturado. Olha essa bagunça aqui. Porque num cabeamento estruturado, o que deve acontecer? Eu preciso chegar em você e falar o seguinte, vamos supor, o computador lá do setor de gestão de pessoas, ou de recursos humanos, ele está sem internet. O computador 1 desse setor está sem internet. Você precisa saber todo o caminho, o gerente de redes aí, precisa saber todo o caminho do cabeamento desse que manda internet para esse computador. Então, sai desse computador, vai para onde? Vai para a tomada 1 de rede. Sai dessa tomada, vai para onde? Vai para um switch que fica na parede. Vocês devem lembrar de um rackzinho que tem lá nos laboratórios de informática. Vai ali para o rack. Ali no rack está exatamente na porta 1. Dali do rack vai para onde? Vai lá para a sala da CGTI. Em qual equipamento e em qual porta exatamente está esse ponto de rede? Então você tem que saber o caminho completo de um ponto de rede para poder identificar problemas, para poder corrigir esse problema sem ter muito trabalho. Agora, nessa bagunça aqui, como é que você tem essa organização? Como que você vai saber onde está conectado onde? E você tem vários exemplos aí de antes e depois que mostra a importância aí do cabeamento estruturado. Beleza? Então é isso e até a próxima aula.